passando aqui para deixar uma pequena reflexão da caminhada para o nosso canal. E aproveitando o dia de sol, dia bonito em nossa cidade. Quando tem sol, esse é o nosso desestresse, poder estar em lugares de natureza, em lugares tranquilos, onde a gente possa refletir em algumas coisas que Deus vai falando com a gente no decorrer do caminho. A gente vai dando os nossos passos e, como eu costumo dizer, Deus fala como Ele quer, da maneira que Ele quiser e onde Ele quiser também falar para cada um de nós. Eu estou aqui descansando um pouquinho, depois de ter resolvido algumas coisas pelo centro da cidade. Eu gosto de ver esse lugar, pátio do Museu Imperial de Petrópolis. E quando nós estávamos virando a esquina para entrar aqui no Museu Imperial, nós vimos passando o primeiro ônibus elétrico que está rodando pela cidade de Petrópolis. Houve um decreto aqui, onde eles iam experimentar, e eu tive a oportunidade de ver a primeira empresa utilizando ônibus elétrico. Enquanto eu filmava esse esse ônibus elétrico, eu fiquei pensando que para aquele ônibus se mover, precisa de ter uma carga elétrica nele. Depois eu fui pensando nos carros normais, onde tem que haver a combustão, a queima do combustível, para gerar energia e mover então os automóveis. Se a gente for parar para pensar, aqui no Museu Imperial, nós vemos muitas carruagens do tempo do Império, onde o transporte das pessoas eram feitos a cavalo. Então eles se utilizavam da energia dos cavalos para o transporte das pessoas. Mas não ficou por aí essa nossa reflexão, não. Veio o texto à nossa mente de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas antes de nós falarmos sobre Atos 1:8, no versículo anterior, que é o 7, Jesus, após ter ressuscitado, ele dá algumas instruções para os seus discípulos. E ele diz o seguinte: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. E logo em seguida ele diz: mas vós recebereis do alto o poder, para que vocês possam ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A gente se aprofundando um pouquinho mais na origem dessas palavras, quando ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, a palavra original de poder é dinamis. Daí vem a palavra dinamite, explosão, poder, força, energia. Tudo isso pode significar essa palavra poder. Então nós chegamos à conclusão que quando nós seguimos a Cristo, nós servimos a Cristo, até para exercermos a missão que Ele nos deu, a grande comissão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, nós precisamos estar revestidos desse poder. Mas o interessante que eu fiquei refletindo foi o seguinte: os discípulos de Jesus, os 12 apóstolos, eles andaram com Jesus durante 3 anos. Caminharam com Jesus, ouviram os ensinamentos de Jesus,
mas na verdade nenhum deles ainda tinha experimentado um novo nascimento. Tanto é que nós vemos um Pedro, quando Jesus está ali no Getsêmani, Pedro, na sua impulsividade, não querendo que aquilo acontecesse com o mestre, ele pega uma espada e tenta cortar a cabeça do soldado Malco. Na verdade, a gente fala que ele não queria só cortar a orelha, né? Que foi o que ele conseguiu. E até no último instante, Jesus fez um milagre ali, colocando a orelha do soldado no lugar. E a gente se pergunta, se Pedro andou com Jesus por 3 anos, por que ele teve essa atitude? E a resposta é muito simples. Eles ainda não tinham nascido de novo, eles não tinham nascido da água e do Espírito. Eles ainda não tinham sido revestidos de poder. E a gente vê claramente hoje dentro das igrejas, muitas pessoas andam com Jesus, dizem que são dele, carregam uma Bíblia em seus braços, em suas mãos, mas infelizmente eles ainda não tiveram uma experiência com o poder de Deus, com a força de Deus, com a energia de Deus. Mas a verdade é que até para nós fazermos a missão que Ele nos confiou, é necessário que nós estejamos cheios dessa força, dessa energia e desse poder, senão nós vamos parar no meio do caminho e, ao invés de sermos um instrumento de bênção nas mãos de Deus, nós infelizmente seremos pedras de tropeço, porque nós carregaremos conosco muito da natureza do velho homem, da natureza pecaminosa, da natureza que é má. Somente pelo poder do Espírito Santo agindo em nós, promovendo em nós essa transformação e essa mudança, é que nós conseguiremos ser firmes e constantes naquilo que nós aprendemos de Jesus em sua palavra. Pegando mais um pouquinho de outra palavra, ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós vemos um Pedro totalmente transformado e modificado pelo poder do Espírito Santo em Atos 2, quando acontece essa promessa de Deus do derramamento do seu Espírito. O Pedro, antes dessa experiência do Pentecoste, ele era inconstante, ele era muitas vezes incrédulo, ele era impulsivo e, por não ter ainda o Espírito Santo dentro dele, ele negou a Cristo. E muitas pessoas hoje também dentro das igrejas negam a Cristo porque ainda não tiveram essa experiência tão necessária, que é o revestimento de poder através do Espírito Santo, porque sem esse poder a gente é incapaz de realizar as obras que Jesus realizou, e Jesus ainda disse que nós faríamos obras ainda maiores do que eles, porque ele iria para o Pai e ele enviaria o Espírito Santo. Essas obras só são possíveis pelo poder do Espírito Santo. Se nós estivermos na missão de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, sem ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus, com o poder de Deus, com a força de Deus, com a energia de Deus dentro de nós, nós vamos até certo caminho, assim como os automóveis, os carros, os meios de transporte, sem combustível que gera energia para fazer ele rodar,
sair de um lugar para o outro, ele não vai a lugar nenhum, ele fica estagnado, ele fica parado. E às vezes muitas pessoas estão dentro das igrejas paradas simplesmente porque não buscam esse enchimento do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos revestir do poder de Deus para ficarmos firmes nos dias de adversidades e nos dias maus. E nós precisamos desse poder também para ser testemunha viva e eficaz nas mãos de Jesus. A palavra original que traduz testemunhas é o mesmo significado de mártir. Então, é aquela pessoa que está disposta a sacrificar a própria vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós vimos isso acontecendo com nossos irmãos na igreja primitiva, que alguns morreram simplesmente por serem de Cristo. E esses dias eu estava pensando sobre essa questão do poder, da glória de Deus, que nós cristãos e servos de Deus estamos sempre falando, estamos sempre cantando, pedindo que a glória de Deus se revele a nós, que ela venha se manifestar no nosso meio. E eu comecei a pensar sobre o primeiro mártir, a primeira testemunha que morreu sendo apedrejado por pregar o Evangelho de Cristo. No caso, estou falando de Estevão. Ele foi apedrejado até a morte. E a Bíblia diz que quando ele estava ali sendo apedrejado, ele olhou para os céus, ele viu os céus abertos e ele viu a glória de Deus. Então, muita gente pensa que vai viver o poder de Deus, que vai desfrutar do poder de Deus, que vai manifestar o poder de Deus quando a sua vida está toda certinha, quando a sua vida está toda organizada, quando está tudo indo muito bem na sua vida, mas na verdade não é bem assim. Os maiores momentos em que nós manifestamos a glória de Deus em nossas vidas é na hora das dificuldades, é na hora das pedradas, é na hora das perseguições, é na hora em que nós somos criticados por tudo aquilo que nós falamos, por tudo aquilo que nós pregamos e até mesmo pelo nosso estilo de vida. Então a gente aprende a ser conduzido, direcionado por esse poder de Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. E nós manifestamos então o fruto do Espírito: amor, paz, mansidão, longanimidade, bondade e por aí vai. Se nós não tivermos o poder do Espírito Santo de Deus, a gente deixa muito fácil manifestar em nós a velha natureza, o velho homem, aquele do tipo que escreveu, não leu, o pau comeu. Tem um ditado assim, né? É meio grotesco, mas tem esse ditado aqui nessa cidade. A gente ouviu muito isso quando nós éramos crianças. Ou seja, a velha natureza, você levou um tapa na cara, você não oferece o outro, você oferece um soco, né? Brincando um pouquinho. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos cheios do fruto do Espírito Santo. Então a gente vai manifestar a mansidão, a temperança, o domínio próprio, porque às vezes a gente tem que se calar. Quando a gente está fazendo a missão de Deus, são muitas as questões pelas quais nós passamos, que a gente tem vontade de reagir, a gente tem vontade de dar o troco, mas quando nós lembramos que nós estamos sob o domínio de um poder sobrenatural, uma força maior do que a nossa própria carne, então essa força em nós nos controla, essa força em nós nos domina. A Bíblia diz o seguinte no Salmo: não sejais como o cavalo que precisa de freio na boca. Muitas pessoas desembestam a falar coisas que não têm fundamento
E a gente, quando ouve, tem que aprender a ficar quieto, porque isso é sabedoria. A Bíblia também diz para nós que até o tolo se passa por sábio quando ele fica calado. Essa é a sabedoria de sabermos usar o silêncio em nosso favor. É pelo poder do Espírito Santo, a ponto de muitas vezes nós sermos realmente de fato mártires, né? Matar a nossa própria carne, matar a nossa vontade, matar os nossos desejos, porque a nossa carne grita. E constantemente nós temos essa guerra entre o espírito e a carne. E a gente sempre fala, quem vai vencer dessas duas feras? Aquele que nós mais alimentarmos durante o dia. Então, se nós alimentamos o nosso espírito com a palavra de Deus, se nós deixamos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, nós também deixaremos manifestar a glória de Deus em nossas vidas, mesmo nos momentos de adversidade, mesmo nos momentos de angústia, mesmo nos momentos de aflição, mesmo quando as coisas não ocorrem como nós queremos que aconteçam. Recebereis poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse poder de Deus, ele não está limitado a uma região, ele não está limitado a uma pessoa, mas esse poder está disponível a todos. E não é para ser usado somente dentro da igreja. Ali nós sabemos que todos, entre aspas, né, conhecem esse poder. Mas nós devemos manifestar esse poder de Deus aqui fora, onde as pessoas não conhecem a Jesus. E para nós sermos testemunhas fiéis do Senhor e não olharmos para trás, não negarmos a Ele como Pedro fez, nós precisamos estar cheios do poder de Deus. Então, quando nós estamos cheios desse poder, nós seremos testemunhas de Cristo por onde nós passarmos, por onde nós andarmos. E alguns pensam, eu preciso desse poder para fazer missões fora do Brasil. Não, você precisa desse poder para fazer missões dentro da sua própria casa. Você precisa desse poder para fazer missões no seu círculo de amizade, no seu ambiente de trabalho. É só pelo poder de Deus que nós conseguiremos ser testemunhas de Jesus aqui na terra. Mas enquanto nós não formos revestidos desse poder, nós não estaremos aptos para fazer a obra de Deus. E eu vinha meditando e refletindo sobre como as pessoas pensam, né, que podem adquirir esse poder. Nós temos que ser super crentes, nós temos que ser o exemplo para todas as pessoas, em todas as áreas da nossa vida. É difícil, porque nós somos seres humanos e enquanto nós estivermos aqui nesse corpo de carne, nós seremos falhos, nós vamos caminhando, como a Bíblia diz, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Algumas vezes no passado, eu pensei que havia em mim algumas dificuldades e oposições para que o poder de Deus se manifestasse em minha vida e através da minha vida, das minhas palavras, das minhas ações. Quando eu cheguei à conclusão do que o próprio Deus falou com o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, quando ele diz sobre as revelações que foram dadas por Deus a ele, e tinha coisas que ele não tinha nem permissão para falar, porque as pessoas certamente não entenderiam.
E ainda continua sendo assim. Quanto mais intimidade, quanto mais cheio do poder de Deus, a gente vai conhecendo alguns mistérios da parte do Senhor e muita gente não vai entender. E tem situações que é melhor a gente nem falar as experiências pelas quais nós passamos, porque nós somos melhor? Não. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que pediu ao Senhor para afastar dele o espinho que ele tinha na carne. Existem controvérsias sobre o que seria esse espinho na carne de Paulo. Eu prefiro ficar com a opinião a respeito de um problema nas suas vistas, porque no livro de Gálatas ele menciona algo a esse respeito. Mas o nosso espinho na carne pode ser qualquer outra situação, pode ser uma enfermidade, pode ser um obstáculo em família, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser um pecado, enfim, são vários os tipos de situações que alguns de nós podemos ter como espinho na nossa carne, que nós pedimos a Deus para tirar de nós e o Senhor simplesmente se cala. São enfermidades que muitas vezes não têm cura. E nós só vamos pedindo graça a Deus e poder a Deus todos os dias para a gente suportar com paciência até chegarmos no último dia, quando receberemos do Senhor a nossa coroa. Enquanto isso, ele fala para nós: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, independente das adversidades, nós somos chamados a viver debaixo desse poder, sob a influência desse poder, até o nosso último dia aqui na terra. Voltando então ao apóstolo Paulo, ele pediu ao Senhor que afastasse dele o espinho na carne que ele tinha, e ele recebeu como resposta um não. Mas junto com esse não de Deus vem uma palavra de consolo que serve para nós hoje também. Pois o Senhor falou para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Muitos podem pensar que para ter o poder de Deus precisam ter muitos estudos, precisam aprender teologia, precisam ter várias capacitações, e não é bem assim, porque Pedro era um homem simples, era um pescador, sem muita instrução, mas quando ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, ele manifestou algo que antes ele não manifestava, uma eloquência, uma sabedoria, o poder na sua pregação, a ousadia. Aquele que havia negado a Cristo, agora em Pentecoste, quando o Espírito Santo desce sobre eles, já não existe mais o Pedro medroso, já não existe mais o Pedro que nega Cristo, mas existe um Pedro ousado. Por que ele buscou essa ousadia? Não, ele não buscou essa ousadia. Essa ousadia foi promessa de Deus, que daria a eles, ao descer sobre eles, o Espírito Santo de Deus. Então, ser testemunha, pregarmos o Evangelho, nós precisamos estar cheios desse poder. Nós seremos muito espirituais por causa disso? Não, pelo contrário, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quanto mais indigno nós nos acharmos, quanto menores nós nos fizermos diante de Deus, maior será a manifestação do seu poder em nossas vidas. Quando a gente fala em poder, eu lembro também de uma palavra onde Paulo diz que a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque existe sim uma condição para que nós sejamos cheios desse poder, é não pararmos no meio do caminho por causa da cruz que nós carregamos. Jesus carregou sua cruz até o fim e nós também temos que carregar a nossa cruz até o final, não na nossa própria força, mas na força que vem do Espírito Santo
de Deus. São muitas as situações em que nós vemos na Bíblia homens comuns, mulheres comuns, mas que dependiam da ação do Espírito Santo de Deus. Nós vemos isso no Velho Testamento, apesar de que no Velho Testamento o Espírito Santo de Deus só se manifestava em alguns tipos de pessoas, em ocasiões específicas, vinha sobre eles o Espírito Santo. No caso, os profetas, os sacerdotes e os reis. Mas depois da vinda de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus está disponível a todo aquele que nele crê. Se nós cremos em Jesus, passamos pelo novo nascimento, nós não podemos ficar parados, nós não podemos nos conformar, mas nós temos que procurar todos os dias nos encher desse poder do Espírito Santo. A Bíblia diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse enchimento do Espírito, quando o verbo diz enchei-vos, passa uma ideia para nós de uma ação contínua. Não é algo que eu me encho no culto e durante a semana eu estou vazio. É algo que todos os dias nós temos que buscar esse revestimento de poder para sermos cheios do Espírito Santo de Deus e fazermos com qualidade, fazermos com excelência a obra que Deus tem colocado em nossas mãos. Lembrando que, mais uma vez, assim como os carros, sejam elétricos ou movidos a outro tipo de combustível, álcool, gasolina, diesel, se o meio de transporte não tiver combustível, ele não sai do lugar. E você também não conseguirá sair do lugar. Você não conseguirá fazer e realizar nada para o Senhor se você não tiver o combustível, o poder, a energia, a força do Espírito Santo de Deus. Fique com essa palavra e lembre-se que você precisa todos os dias alimentar o teu espírito, matar a tua carne, meditar na palavra de Deus, mas principalmente eu digo para você que nós devemos fazer como o salmista Davi fez. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É através da palavra de Deus que o Espírito Santo fala conosco em todos os momentos, a todo instante. Se nós temos a palavra guardada em nosso coração, eu, por exemplo, hoje não estou aqui com uma Bíblia aberta, mas muito mais do que uma Bíblia aberta, tem que ser guardado em nosso coração as palavras do Senhor. Então a palavra de Deus é o nosso combustível, a palavra de Deus é o alimento para nossa alma, a palavra de Deus sendo renovada todos os dias, porque a palavra é viva e eficaz, como está escrito. E quando nós deixamos que essa palavra ela haja dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, nós somos então conduzidos, transportados e levados para onde o Espírito Santo de Deus quiser nos conduzir. Seja em Jerusalém, na nossa cidade, seja no nosso estado, no nosso bairro, no nosso país, em outros estados, ou em outras nações, quem sabe. Mas de uma coisa eu posso te afirmar: não queira fazer a missão, não queira ser testemunha de Jesus se você não estiver revestido do poder que vem do alto. Que o Senhor abençoe a cada um de nós
e que todos os dias nós busquemos estar mais cheios desse poder do Espírito Santo, tendo essa consciência que eu não sou forte, forte é aquele que está em mim, e eu tenho que manter a minha vida santificada para que esse poder haja através de mim. Ainda que nós tenhamos fraquezas, como o apóstolo Paulo, nós vamos ter a certeza de que o poder de Deus vai se aperfeiçoar em nossa fraqueza. E assim como o profeta Amós, num dos capítulos do seu livro, ele diz o seguinte: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Nós somos fracos, nós somos falhos, nós temos muitos erros, mas é esse poder de Deus que faz com que a gente, mesmo em nossa fraqueza, em nossa insignificância, possamos dizer, eu sou forte e eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor te abençoe e que você busque essa força para ser tudo aquilo que Deus deseja para a sua vida, principalmente ser uma testemunha do poder de Deus aqui na terra. Que o Senhor te abençoe.